Oi, oi, gente. Eu sou o Hendrick e eu vou apresentar aqui o paradoxo de Simpson. A estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. E eles sempre se confessam. Essa é uma frase bem interessante, né, atribuída a vários autores, e passam a ideia de que os dados por si só não dizem muita coisa. Você pode torturar os números, fazer com que eles apontem na direção que você quer. E, bem, como eu botei aqui embaixo, né, os dados podem enganar, propositalmente ou não. E uma dessas formas de ser enganado, né, pelos dados é o paradoxo de Simpson. Tá, mas quem foi o Simpson, né, o cara que formulou esse paradoxo? O nome dele é Edward Simpson, nasceu em 1922, morreu recentemente, né, em 2019. Ele foi um matemático e estatístico britânico e atuou decifrando códigos da comunicação da Itália para o governo britânico durante a guerra contra a Itália. Se não me engano, essa guerra aqui foi a Segunda Guerra Mundial. Então, ele decifrava os códigos de comunicação que eram cifrados, né? E pegava esses códigos e passava pro governo britânico. Se não me engano, aqui ele descobriu rotas marítimas e tal. Bem, depois da guerra, ele foi trabalhar em áreas administrativas relacionadas à educação. Por exemplo, em secretarias de educação, por aí vai. E bem, como eu disse, né? Foi ele quem desenvolveu o conceito estatístico do paradoxo de Simpson. O Davis Morse, citado por Silva e Tom, ele define um paradoxo da seguinte forma: o paradoxo de Simpson consulta a reversão do sentido de uma comparação ou de uma associação quando os dados de diversos grupos são combinados para dar forma a um único grupo. Ou seja, quando os dados estão separados e apresentam sentido, se você junta eles, eles apresentam o sentido oposto. Na verdade, não só quando você é combinado, quando você separa também. E tem esse gifzinho aqui que ilustra muito bem isso. Os dados reunidos, eles apresentam a tendência negativa, né? Quanto mais um aumenta, o outro diminui. Porém, se você olha aqui agora colorido separadamente, você vê que sempre que um aumenta, o outro também aumenta. Ou seja, se você olha junto ou separado, ele inverte o sentido, a depender da forma como você observa. E aqui temos alguns exemplos. O primeiro seria o viés de gênero em Berkeley. Foi estudado por Bickel, Hamel e O'Connell. Eles disseram o seguinte: em 1973, acreditava-se que a Universidade de Berkeley, uma universidade dos Estados Unidos, se não me engano, fica na Califórnia, possuía um viés de gênero nas suas admissões. Eles acreditavam que era uma universidade machista, porque se você observar aqui, no total, mais homens são admitidos, sempre em relação aos candidatos, do que as mulheres. Tipo, 44% dos homens admitidos é muito mais do que os 35% das mulheres que são. Então aí a galera já começou a desconfiar. Então eles analisaram separadamente os departamentos. De todos os departamentos, eles não observaram muita diferença entre homens e mulheres. Mas nesses seis aqui eles observaram. Quando você olha dos admitidos, os homens são mais admitidos em dois departamentos desses seis, e as mulheres são admitidas em quatro. Ou seja, no total, homens são mais admitidos, mas quando você olha separadamente, as mulheres é que são mais admitidas. Então aí você vê aquela inversão da tendência, né? Aqui agora as mulheres é que são mais admitidas do que os homens. Então, esse esse tipo de dado, ele pode levar a gente a certos erros, como por exemplo, é, então as mulheres têm mais chance de serem aprovadas. Logo, vamos investir mais nos homens? Então, esse aqui é um pensamento errado, mas que pode ser levado àquela, àqueles dados. O Bickel, ele apresenta a seguinte conclusão.
mulheres são limitadas em sua socialização. Limitadas aqui no sentido de impedidas ou direcionadas, não no sentido de não conseguir fazer, mas de impedimento social mesmo. Então, mulheres são limitadas em sua socialização e educação a áreas de graduação que são geralmente mais lotadas, menos producentes de diplomas completos, menos patrocinadas e que frequentemente oferecem menos prospectos de emprego profissional. O resultado é o seguinte: as mulheres geralmente têm uma educação mais precária e tendem a ir a cursos mais concorridos. E esses cursos são mais concorridos justamente por serem mais fáceis. Então, por exemplo, a educação das mulheres seria precária em matemática. Então, cursos como química e física, os homens tenderiam a ir mais, e seriam cursos menos concorridos, logo aprovariam mais homens. E os outros cursos, como por exemplo inglês, que não exigem esses conhecimentos mais complicados, tipo matemática, física, química, as mulheres tenderiam mais. Então, o fato de mais mulheres serem aprovadas em determinados departamentos mostra que, vamos botar aqui, né? Paradoxalmente, esses dados mostram que existe sim um viés contra as mulheres, mas não na universidade, e sim no sistema educacional. Então, o fato de mais mulheres serem selecionadas em determinados departamentos mostra sim um machismo estrutural na educação. Outro exemplo que pode ser citado é do artigo de Julius e Mullen. Na verdade, não foram eles que fizeram esse experimento, mas eles fizeram uma análise com o paradoxo, né? Observando. Que é o seguinte: é o tratamento, é o tipo de tratamento para pedra nos rins. Quando a gente olha o total, e a gente pode observar esses números aqui, né? Essa porcentagem aqui é os casos que deram certo. Aqui são os números brutos, o número de pessoas tratadas com sucesso e o número de candidatos. Quando a gente olha o total, a gente vê que 83% do tratamento B as pessoas foram curadas e do tratamento A só 78%. Então a gente pode pensar que na verdade o tratamento B é que é o melhor. Só que não é bem assim. Quando a gente olha separadamente, por nível de gravidade, né? Pedras pequenas e pedras grandes, a gente vê que o A é melhor nos dois tratamentos. Só que a gente pensa, tá, mas se no total deu B, por que separadamente o A é? Então, a gente pode olhar dois possíveis erros na interpretação. Primeiro, a variável gravidade, que está sendo ignorada, e a desigualdade entre o sucesso dos tratamentos e candidatos. É o seguinte, quando a gente observa aqui nos números brutos, a gente vê que do tratamento de pedras graves tem 263 contra 80 candidatos, ou seja, tem muito mais tratamento A das pedras graves. E no tratamento na gravidade baixa, né, da gravidade leve, 270 para o tratamento B e 87 para o tratamento A. Então, o grupo 3 e o grupo 2 tem a maioria. E acaba que esse total aqui está comparando basicamente esses dois grupos. E são grupos que são incomparáveis. Porque o grupo 3 é o tratamento de casos graves. Então, naturalmente, vão morrer mais pessoas. E o grupo 2 é casos mais leves, que vão morrer menos pessoas. Então, você está comparando aqui, basicamente, dados que morrem mais pessoas com dados que morrem menos pessoas. Ou seja, são incomparáveis. Então, como eu botei aqui, os grupos 2 e 3 são os grupos mais dominantes e o que mais refletem nessa análise aqui, nesse resultado. Então, quando o número de candidatos por tipo de gravidade é ignorado, o paradoxo surge. Basicamente, se esses dados aqui fossem parecidos, vamos dizer que tem 270 aqui em todos os grupos, o resultado geral, total, ia dar que o A era o melhor. Porque não ia estar sendo ignorada essa gravidade. Porque aqui tem muito mais pessoas em casos leves, então acaba que aqui parece que tem um sucesso melhor. Ou seja, então quando a gente observa, ele, assim, aquela coisa do paradoxo, né? Ele inverte a tendência da linha.
E tem esse exemplo aqui, ele é bem interessante, que eu peguei desse vídeo aqui do Minuto da Física, que é o seguinte, que ele serve para ilustrar essa ideia aqui, ó. Nem sempre os dados separados são melhores, porque eu acabei mostrando mais, né, que quando você separa tem um resultadozinho mais acurado, mas nem sempre. A gente pode observar aqui, só para lembrar, isso aqui não é um experimento real, é um experimento que a galera fez, é um experimento fictício que a galera do vídeo fez. E é o seguinte, imagine que tem dois grupos, humanos e gatos, que recebem tratamento ou não recebem tratamento. Dos gatos, 100% sobrevivem, dos que receberam tratamento, e dos que não receberam, 75% sobrevivem. 75%. Dos humanos, 25% sobrevivem, que receberam tratamento, e 0% dos que não receberam tratamento sobrevivem. Então aqui você pode pensar, pô, quem recebe tratamento sobrevive mais, então o tratamento é bom. Só que aí quando você agrupa os dados, o resultado já é o inverso. 40% dos que receberam tratamento sobreviveram e 60% dos que não receberam o tratamento sobreviveram. Então aí agora você já pensa que o tratamento é ruim, assim como a cloroquina. O tratamento não funciona e ainda pode te matar. Mas para esse caso aqui, o importante é você observar a causalidade das relações, né, de mortalidade e tratamento. Se os humanos eles adoecem de forma mais grave do que os gatos, é natural de que eles morram mais, recebendo tratamento ou não. Então, talvez, nesse caso, o tratamento seja bom. Porém, se não existe diferença de gravidade na doença entre humanos e gatos, mas humanos tendem a procurar mais tratamento do que gatos, aí já fica estranho. Porque mesmo sem diferença na gravidade, eles tendem a morrer mais. Então, nesse caso aqui, o tratamento seria ruim. Esse gráfico aqui também é interessante, que eu peguei do mesmo vídeo, que ele serve para ilustrar o quão longe se pode torturar os dados, sem você ter feito uma análise de causalidade, por exemplo. Então, suponhamos que quanto mais dinheiro você tem, mais triste você fique. Então, a gente observa aqui e condiz, né? Quanto mais dinheiro tem, mais humanos tristes, e os gatos a mesma coisa. Agora vamos imaginar que os gatos tendem a ser mais felizes e mais ricos. Aqui, quando a gente agrupa os dados, humanos e gatos, a gente vê que a reta ela muda totalmente de sentido. Aqui a gente pode ter a falsa impressão até de que quanto mais dinheiro, mais feliz você fica. E agora a gente pode aloprar e tirar as conclusões mais absurdas. Como, por exemplo, quem tem mais dinheiro vira um gato. Ou gatos que têm menos dinheiro viram humanos. Ou quanto mais triste você tá, mais dinheiro você ganha. É a mesma coisa para os gatos, né? Então, como conclusão, para se evitar o paradoxo de Simpson, você tem sempre que entender as relações causais, como, por exemplo, aquele exemplo aquele exemplo de Berkeley, e para você ver o que causa aqueles dados e entender melhor, e comparar grupos que são comparáveis. E aí é no caso daquele do exemplo de pedras nos rins, que grupos incomparáveis estavam sendo comparados. Então, é importante tomar ciência desse tipo de erro para que decisões não sejam tomadas. Imagine que vocês estão fazendo aí alguma pesquisa e deixam um paradoxo passar sem perceber. É sempre interessante procurar comparar grupos comparáveis e estabelecer as relações causais. Esses são os artigos que eu usei. Aqui são a parte do roteiro e aqui são as imagens. E para vocês não ficarem com a voz sem imagem, isso aqui sou eu e obrigado por assistirem.